Bom, pessoal, agora que nós já vimos lá que Esther pode não ser um personagem real, né? Até o nome, né, Esther, parece que vem de Ishtar, né, aquela deusa cananita. Nós vamos ver agora a história de Ruth, né? Que é um livro bem curtinho ali do Velho Testamento. O nome Ruth significa amizade. Então isso aqui já é uma coisa curiosa, porque a história do livro é uma história de uma amizade. Então será que essa personagem é real? E é uma grande coincidência que o nome dela significa amizade? Ou será que é só uma alegoria? Que é uma característica muito aguçada da personagem. A autoria. Entre os críticos liberais, é quase por consenso que o livro tem uma datação pós-exílica, ou seja, depois da Babilônia. Muitos deles entendem como tendo sido escrito em oposição às medidas de Esdra e Neemias contra casamentos mistos. Vejamos alguns argumentos desses críticos. Primeiro, no cânon hebraico, o livro de Ruth não se encontra junto com os primeiros livros dos profetas. Tá? Esse é o primeiro ponto. Onde também se encontra Juízes e sim com os livros da terceira coleção dos livros chamados poéticos. Dizem tais críticos que foram os últimos a serem canonizados. A influência do aramaico é notório, o que já mostra também que é uma datação mais recente, o que indicaria um autor influenciado pelo exílio babilônico. Em 4:7, o autor menciona o costume de descalcar o sapato para confirmar o negócio. Costume esse aparentemente não praticado entre o povo de Israel quando o livro foi escrito, ou seja, seria mais recente. Isso seria um anacronismo. O estilo poético do livro, marcado pela simplicidade e beleza pastoril, sugere que temos aqui uma idealização do período dos juízes, ou seja, só uma idealização. Então não seria uma história real. A tradição judaica, o Talmud Baba Batra 14b, afirma literalmente que Samuel escreveu o seu livro e Juízes e Ruth. Então é assim que a tradição entende. Normalmente cogita-se com simpatia a possibilidade de Samuel ser o autor do livro de Ruth, mas há os que consideram essa possibilidade como improvável, com base na afirmação de Ruth 4:22, que parece implicar que Davi era uma pessoa bem conhecida por ocasião da redação do texto. Todavia, devemos analisar que a genealogia vai somente até Davi, não incluindo Salomão. Isso indica que o livro foi escrito depois de Davi ser ungido rei, mas antes dele tornar-se de fato regente em Israel, ou antes de Salomão tornar-se rei. Samuel ainda vivia e ele é o escritor mais provável do livro. Tá? Por causa dessa menção aqui. A referência é essa daqui, que em Ruth 4:22 diz: e Obed gerou a Jessé e Jessé gerou Davi, mas eles não mencionam Salomão. Então, se a genealogia só vai até Davi, é que ele foi escrito pós-Davi e antes de Salomão. Entre os críticos do livro de Ruth é entendido de muitas maneiras diferentes, até como lenda popular ou como uma novela, que é exatamente isso que é o livro. R.H. Pfeiffer, baseando-se no significado dos nomes, tenta interpretar simbolicamente todo o conteúdo do livro, porque Malom significa doença, Quilom, esbanjador, Orfa, obstinado, Noemi, que é amiga dela, é a minha doçura, e Ruth, companheira. Então vocês veem que os nomes, eles todos têm simbolismos, caracterizando justamente o que os personagens fazem no livro. Então seria só uma novela popular. Senão seria muita coincidência, né? É o mesmo que eu tenho um amigo chamado amigo, tenho um inimigo chamado inimigo e assim por diante. Não existe. A questão da data está diretamente vinculada à questão da autoria do livro. Assim como a autoria, é difícil identificar explicitamente a data da redação do livro. As evidências linguísticas dão alguma pista. A língua e o estilo de Ruth são puros, clássicos e nível semelhante a Samuel. Via de regra, o hebraico clássico implica em data da monarquia unida, entre os reinados de Saul a Salomão. Afirma-se também que a menção do rei Davi pelo nome implicaria num período de redação obviamente não anterior ao reino davídico. Claro, porque se já tinha o rei Davi, é pós-Davi. Nenhum outro rei é mencionado, nem mesmo Salomão. Então, se esse livro fosse pós-exílio, ele deveria mencionar Salomão, pelo menos, que é o segundo rei mais importante ali, né, no judaísmo. Para alguns, isso é indício de que o livro não foi escrito no período de Salomão. Assim, a conclusão mais segura é que este livro foi composto no início, ou durante o reinado de Davi. Os comentaristas judeus apontam o ano de 973 a.C. como marca em seu calendário. O texto de Ruth situa a história de Ruth no tempo de Juízes. O livro começa com a circunstância não muito comum de que havia fome em Belém. Belém, né, Bethlehem em hebraico, é casa do pão. A história apresenta a característica irônica de uma mulher virtuosa que veio de um povo nascido de um incesto, Ló e suas filhas, né, que são os moabitas. Os moabitas ancestrais de Ruth tinham atraído Israel para idolatria e imoralidade, mas agora ela estava influenciando Israel com o seu amor e fidelidade. A história acontece no interior da Judéia, saindo da cidade de Belém, indo para a região de Moabe, e depois retornam para Belém.
O livro tem dois propósitos, um histórico e um teológico. O comentarista Davi Atticon observa que o que está claro é que, através de sua leitura, aprendemos algo da vida rural do século XI ou XII a.C., na Palestina. A rotina do dia a dia, a necessidade do trabalho, as alegrias familiares, a dor da morte, separação dos parentes, relacionamento com a sogra. E, na ilustração de pureza e inocência, fidelidade e lealdade, dever e amor, o escritor deseja que os seus leitores percebam a mão de Deus que cuida, sustenta e provê. Já o propósito teológico é outro. A história seria o cenário para mostrar a graça divina, salvando uma gentia, que não era judia, era uma moabita, de uma origem tão vergonhosa, que veio lá do incesto de Ló, enxertando-a na aliança, fazendo dela um ancestral do Messias. Davi teria em sua árvore genealógica Raabe, a prostituta, uma cananita e Ruth, a moabita. O livro pode servir ainda para frisar que a verdadeira religião é supranacional e não se limita às fronteiras de qualquer país. Então, assim que no livro de Jó, o livro de Ruth também tem esse objetivo, mostrar que Deus não é Deus só dos judeus. Deus também é o Deus de outros povos, como os moabitas, os cananitas, etc. A estrutura do livro. Primeira sugestão de estrutura. A peregrinação de Ruth, o encontro de Ruth e Boaz, Ruth apela a Boaz e o casamento de Ruth com Boaz. A segunda instrução é a introdução, a família de Elimeleque, a dor e a pobreza de Noemi, Noemi e Ruth, Ruth e Boaz, Ruth e Noemi, Noemi e Ruth, Ruth e Boaz. Parece um ping-pong. Aí vem um processo legal, a satisfação de Noemi e a genealogia de Davi. E para terminar, fatos interessantes sobre esse livro. Não há ação sobrenatural divina no decorrer da história, como ocorre em Juízes. Por exemplo, você não tem raio, não tem Deus fazendo um milagre, multiplicando pães, ressuscitando mortos, nada disso. Ruth é uma das 4 mulheres da genealogia de Jesus. Os moabitas eram os descendentes da união incestuosa de Ló com sua filha. Boaz era filho de Raabe, a prostituta de Jericó. Dessa forma, Davi, o bisneto de uma moabita e trisneto de uma cananita, demonstrou mais ainda a graça de Deus. A lei levita do parente remidor exigia que o parente tomasse a viúva como esposa e desse seus filhos ao seu falecido irmão, é a lei do levirato. E esse livro é anualmente lido pelos judeus na festa de Pentecostes. Tá bom, pessoal? Então, aí um videozinho sobre Ruth, tá? Ruth é só uma novela, tá? Não é uma história real. Até porque nós vimos aqui os nomes, seria muita coincidência, tá? E geralmente tem esse propósito teológico e esse propósito histórico também, para mostrar a vida rural da Palestina antiga. E o propósito teológico, dentre muitos, é mostrar que Deus não é Deus só dos judeus, que nem Jonas. Tá bom? Espero que tenham gostado. Paz a todos.